Olha só, eu tô atrasado com essas coisas do curso, porque eu sou uma pessoa enrolada pra caralho, mas eu vou mandar, vou subir essas aulas todas até o fim de semana. Então, assim, hoje eu pensei em fazer uma aula que é um pouco mais leve. Eu sei que a gente precisa de uma freada de acumulação aqui. É, assim, uma coisa que eu peço a vocês é o seguinte, se tiverem dúvida, me perguntem, gente, que a gente tem tempo para responder dúvida. Não é um curso que precisa dar 2 horas de aula todo dia. Isso me deixa falar, eu continuo falando, eu acabo falando mais que eu devia, mas o cerne de cada aula costuma ser uma coisa pequena, assim, pequena no sentido que é um conceito central. Então, não é uma coisa que vocês precisam ficar preocupados que não vai dar tempo nem nada. E me pergunta, a gente pode parar, a gente pode conversar. Tipo, na aula passada eu pedi para vocês fazerem um exercício. E só para lembrar o que que era, a gente tinha estudado o modelo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. A gente tinha estudado o modelo logístico discreto. A gente viu que ele apresentava uma série de comportamentos extremamente sofisticados, em que você podia ter uma situação em que a população de um ano e do ano seguinte oscilava, seja no período 2, período 4, período 8, 16, 32, 64, 28, ou ele pode oscilar de forma caótica. É um comportamento extremamente rico, dependendo somente de um parâmetro. Um parâmetro que diz essencialmente quão radicalmente diferente a população de um ano é em relação à população do outro. Uma maneira de pensar isso é imaginar que você tem uma reta de números reais, que vão de 0 a 1. De certa forma, eu pego essa reta e dobro ela no meio. Quer dizer, a metade da frente vai, a metade entre 0 e meio, por exemplo, vai entre 0 e o valor máximo, e a metade seguinte vai entre o valor máximo e 0. Quando o parâmetro cai 4, por exemplo, no caso, em casos particularmente hardcore, essa dobradura é exata. Eu pego minha reta dos reais, estico ela e dobro no meio. Tá? E vou fazendo isso. É igual abrir uma massa de pão. Tá? Você está pegando o dois. Espero que isso não seja. A discussão não seja. Não deixe você com bolinhas, Fernanda, mas assim, é como se você pegasse 2 grãozinhos de farinha e você fosse afastando eles a cada interação. Cada vez que você abre a massa do pão, você vai fazendo isso. É uma ideia muito parecida com um sistema dinâmico chamado ferradura de esmalho. A gente não vai discutir isso agora, ferradura de esmalho. Mas é um caso interessante que você consegue observar um exemplo de caos um sistema muito simples, em que funciona exatamente como uma massinha, uma massa, imagina, argila dentro de um quadrado, que você estica na forma de um retângulo e você dobra de novo no quadrado. Estica, dobra. É uma maneira diferente de fazer isso. É, eu vou mandar para vocês isso com cuidado, a gente está terminando esse bloco do curso, mas o primeiro trabalho de vocês, aquele que é o único trabalho que é individual, é simplesmente fazer esse tipo de análise aqui para alguma função que não seja função quadrática. Pode ser, por exemplo, uma função senoidal, tipo um seno de πx, que vai daqui até aqui. Pode ser uma função tipo um triângulo. Pode ser uma opção quártica, por exemplo. Pode ser alguma coisa mais complicada que vocês quiserem inventar. Tá? E o resultado final desse trabalho é um diagrama que é chamado diagrama de bifurcação, onde essencialmente vocês vão plotar os estados estacionários, não estacionários, os estados periódicos, seja estacionários ou período 2, 4, 8, 16, quanto for, em função do valor de K. Então você vai ter no eixo X o K, no eixo Y o valor desses valores estacionários. Então, vamos ver que eu começo com uma linha só correspondendo ao ponto fixo, depois, onde K é igual a 3, ela bifurca, depois K é igual a 3,5, ela bifurca novamente, aí 3,5 alguma coisa ela bifurca, e depois eu tenho um regime de caos com as janelinhas de regimes periódicos com períodos arbitrários, 3, 7, 5, 7, 8, 9, sei lá quanto for. Lendo lá o artigo, isso eu fiquei um pouco na dúvida. Por que que o caos só vem depois, entendeu, desse momento? Aí, Por que que ele só é, vem? por que que é caracterizado ali não quando tem as bifurcações grandes? Porque depois vai ter bifurcação igual, né? Quando, pelas, O caos é pelas... caracterizado na região em que você não tem bifurcações. Porque o negócio do caos é que ele não pode ser periódico.
Ah, tá. Tá? Então você perde esse comportamento que a gente está vendo aqui nesses gráficos do seu exemplo. Esse exemplo aqui, por exemplo, ele é caótico. Tá? Aham. Ele nunca vai se repetir, embora numericamente, como eu tenho uma precisão finita nos meus números, eventualmente eu vou chegar, por exemplo, no último dígito, aí eu vou repetir esse último dígito, então, numericamente, toda a simulação do caos vai se repetir. Tá? Porque eu posso imaginar que eu tenho, em vez de ter um sistema dinâmico, no caso, no eixo real, eu tenho em uma série de degrauzinhos que é dado pela resolução máxima que eu consigo dividir esses números real, que dá, digamos, precisão dupla representada no meu computador. Então, depois que eu tenho 32 dígitos binários de precisão, todos os números são iguais. Tá? Então, assim, eu não estou indo agora um ponto por ponto na célula um ponto arbitrário para outro ponto arbitrário no eixo A. Eu estou indo de uma célulazinha de tamanho 2 elevado a menos 32 para outra célulazinha de tamanho 2 elevado a menos 32. Então ele vai se repetir, mas como é que fala? Analiticamente, o caos é sempre aperiódico. Tá? E tem uma consequência em relação a isso. Porque se o negócio é periódico, se eu tenho um número finito de pontos, por exemplo, se eu tenho vou pegar um número grande aqui, 3,56, eu tenho 8, o período 8, tá? Bom, tem uma outra observação que é um cuidado que eu não fiz, mas talvez devesse ter feito, que embora eu esteja falando aqui de um sistema que seja caótico, periódico, isso depende do ponto inicial. A maneira correta de dizer é que para um valor, por exemplo, de k igual a 4, ou lambda igual a 4, que eu estou chamando aqui, o sistema é caótico para quase todos os pontos no eixo real. Porque, obviamente, se meu ponto inicial é o ponto fixo inicial, eu vou manter esse ponto fixo. Se meu ponto inicial é um ponto da bifurcação, ele vai começar a oscilar entre os dois pontos. Então, assim, para quase todos os números reais, entre 0 e 1, de ponto inicial, eu tenho um comportamento caótico. Né? Mas, nesse caso daqui, é a mesma coisa. Para quase todos os pontos, o comportamento é um período 8, mas eu tenho alguns pontos raros no período é 4 ou 2. Tá? Agora, e você É pode porque, por encontrar. exemplo, esse gráfico que você botou o mouse aí foi um que me deixou muito na dúvida, Qual deles? porque Esse? não, de cima, Esse. porque ele está oscilando aí praticamente nos mesmos valores, só que não é o mesmo, é isso? Não, Parece que é o mesmo, não, mas não é. esse aqui não é caótico, não. Esse aqui é periódico, é um período 8, Ah, tá, tá bom? Esse aqui é um tá. período 8. E ele vai oscilar entre os 8 pontos. Mas o período, por maior que seja, pode ser um período de 1024, por exemplo. O fato é que eu tenho um número finito de pontos na reta dos reais, em que o meu sistema vai percorrer assintoticamente, depois de esperar um tempo grande o suficiente. O que significa que se eu pegar um ponto longe desses, por exemplo, 8 ou 16 pontos, tá? Eu consigo definir uma vizinhança em torno desse ponto, quer dizer, um conjunto aberto, né? Uma bolinha em volta desse ponto. Eu digo que a minha trajetória nunca passa nessa vizinhança. Tá? E isso vai ser verdade para a maior parte dos pontos da minha reta dos reais. Exceto por esses 16 pontos, quase todos os pontos vão ter sempre uma vizinhança por onde a trajetória não passa. Agora, uma trajetória caótica, ela vai ter alguma região de medida não nula, quer dizer, que não é só um conjunto finito de pontos, mas é alguma região extensa da minha reta reais, em que qualquer ponto que eu definir lá, não necessariamente ele está no meu trator estranho, não necessariamente ele está na minha trajetória caótica, mas ela vai estar arbitrariamente próximo de algum ponto da minha trajetória caótica. Se esperar tempo suficiente, eu volto lá. Tá? Tem situações que eu consigo fazer isso sem caos, com, por exemplo, bilhares aperiódicos, mas essencialmente onde eu imagino que eu tenho uma reta de comprimento 1 e eu faço um passo de comprimento raiz de 2. Tá? Eu só ando e eu faço um anel. Ele tem perímetro 1 e eu ando raiz de 2, 1,4 alguma coisa. Depois eu ando raiz de 2. Quando eu fizer isso, eu vou preencher também todo esse círculo de forma aperiódica. Todo ponto no círculo vai ser arbitrariamente próximo de algum ponto desse meu período. Mas esse não é uma órbita caótica, porque eu estou sempre andando o mesmo passo. Se eu começo com 2 pontos muito próximos, eles continuam igualmente próximos à medida que a órbita continua percorrendo. E isso é a grande característica, em termos de sistemas dinâmicos, do caos. É o que a gente chama de
dependência excessiva das condições iniciais. A ideia de um sistema, quando ele é caótico, é que se eu tenho dois pontos inicialmente próximos, depois de um certo tempo, eles vão estar muito distantes. Em termos um pouquinho mais precisos, eles vão divergir de forma exponencial. Se eu pego, por exemplo, vou pegar esse sistema aqui, 3.56, ele não é caótico, mas vou colocar um 3.8. 3.8, ele é caótico, né? Eu só plotei, obviamente, um número finito de pontos aqui, mas se eu plotasse um número grande o suficiente, eu veria que uma região considerável da reta entre 0 e 1 é quase toda preenchida por essas retas azuis. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte, eu comecei no ponto 0.05, vou começar no ponto um pouco mais no meio, 0.5, tá? Tipo, eu tô numa trajetória que bom, tô numa trajetória específica. Se eu mudo esse ponto um pouquinho, 0.51, repara como é que a trajetória toda muda. Depois de um passo, talvez não. Depois de dois passos, eu estou divergindo. Depois de 3, 4, 5, 6 passos, eles são lugares radicalmente diferentes. Tá? E essa é a característica mais universal de caos. Quando eu tenho um sistema que tem essa dependência excessiva de condições iniciais, isso não é completamente certo, mas é muito provável que eu esteja falando de sistema caótico. E de forma conversa, se tem um sistema que não apresenta essa dependência, eu vou estar num sistema caótico. Posso ter um sistema aperiódico, posso ter um sistema de várias outras coisas. E esse caos, bom, devia ter falado isso antes, esse caos é o que a gente chama de caos determinístico. Porque é um sistema que, na prática, é imprevisível, o futuro desse sistema é imprevisível para um número de passos grandes suficientes, embora analiticamente eu tenha uma função que seja perfeitamente calculável. Tipo, a princípio, a posição da minha população depois de 1000 passos é um polinômio. Um polinômio de ordem 1 milhão, mas continua sendo um polinômio. É uma coisa que a princípio é resolvível, numericamente. Na prática, para um número grande de iterações, eu não consigo resolver ele de forma correta por causa da limitação do meu computador, porque eu consigo representar números só com um certo tamanho. Então, essa representação se torna insuficiente para fazer uma previsão acurada do futuro. Então, duas características do caos: dependência excessiva das condições iniciais e uma trajetória que é densa em alguma região do espaço. Tá? Professor, Fala. eu tenho duas questões. Uma é porque você falou que a questão dele ser periódico depende, no nosso computador, depende do número de dígitos, por exemplo. Sei lá, o computador Isso, vai até 32 bits, não sei o quê. isso. Tá, mas isso seria para repetir um ponto. Só de repetir um ponto, você já pode considerar que ele tá repetindo o período? Não, né? Porque o Sim, próximo porque ponto vai ser diferente, ou não vai, não? porque o próximo ponto depende só do ponto anterior. Então, se eu volto em um ponto, o seguinte vai ser o mesmo. Ah, é Essa é a verdade. fato de ser determinístico. Entendeu? Entendi. Agora, Uhum, essa mesma característica que eu falei, de que eu me aproximo arbitrariamente de qualquer ponto na minha reta, ou uma região considerável da minha reta, significa que num computador, na prática, mesmo o sistema caótico vai parecer periódico. Porque imagina uhum, que eu tenho, por exemplo, um ponto que seja 0.1, tá? uhum, Se eu tenho uma trajetória caótica, eu nunca vou voltar no 0.1, mas eu posso ficar tão próximo quanto eu queira. Então eu posso estar no uhum, 0.1,0000000 e um 1 lá na frente. Eventualmente, esse 1 lá na frente vai estar mais que 32 dígitos de distância. Então, embora uhum. analiticamente eu não esteja no mesmo ponto, para o computador eu voltei para o ponto original. Entendi. Então, você pode até falar, qual que é o período máximo de um sistema desses no computador? Ora, é o tamanho da reta, que é o topimento 1, tá? E quantos números eu represento entre 0 e 1 na minha precisão. Se eu tenho uma Entendi. representação dupla, 32 bits, eu tenho essencialmente 2 elevado a 32, que é da ordem de 100 bilhões, como o período máximo que o computador é capaz de representar. Uhum. Tá? Entendi. Outra coisa, você falou que para ser caótico, os pontos eles têm que divergir exponencialmente, Uhum. mas eles não podem divergir, tipo, sei lá, quadraticamente com a lei de potência, por exemplo, e não seria caótico? Não. Se eles estão divergindo com uma lei de potência, isso geralmente, nem sempre, significa que você está próximo ao caos, mas não no caos. Ok. Tá? É uma coisa que acontece de forma análoga que você vê em transições de fase. Né? Tipo, no Uhum. regime que você tem o limite entre. Se eu pegar
assintoticamente, o limite em que as duplicações de período vão acontecendo, tá? Eu vou ter uma divergência que é polinomial, mas depois que eu chego no caos, a divergência se torna exponencial. Tá? Tá, entendi. E igual, só pode falar. Se puder fazer, como que seria o diagrama de bifurcação para um caso mais simples desse? Num caso mais simples, como, por exemplo, qual? Uma função. Qualquer caso desse, eu só queria entender como que é o diagrama de bifurcação. De lei de potência? Você vê como é que ele parece e como é que se calcula ele? Ambos. Tá bom. Então, Ele como é que parece de ajuda. Tá bom, olha só. Eu vou mostrar para vocês no Wikipedia mesmo tem isso, mas vamos desenhar só para. Porque é fácil de falar. Se eu pegar, por exemplo, o parâmetro K, Uhum. tá? Uhum. Eu sei que se o K é menor do que 1, o meu ponto fixo é o zero. Então, Uhum. se eu tiver no meu computador numericamente, o que eu faria é o seguinte: eu pego o valor de K, computo, por exemplo, sei lá, 100.000 iterações, e aí eu ploto os pontos que aparecem depois dessas 100.000 iterações. Entre Uhum. 0 e 1, eu vou ver que os pontos que eu vou plotar vão ser esses aqui. Tá? Então, esse daqui é o valor de. Bom, no caso aqui eu chamo de P, né? O valor assintótico de P. Ele vai ser uma população. Vamos colocar isso aqui. Então, vamos colocar esse caso aqui, ó. Por exemplo, 0,7. A população assintoticamente cai para zero. Então, entre 0 e 1, eu vou ter essa situação. Entre 1 e 3, por exemplo, 2, eu tenho uma situação em que o ponto raramente se aproxima do ponto fixo. Tá? Eu posso calcular facilmente. A gente sabe que uma função de k ela vai ser, na prática, 1 menos 1 sobre k. Tá? Não, 1 mais 1 sobre k. Então, assim, 2, 2,7, eu vejo que eu tenho um ponto fixo cujo valor vai aumentando. Só que à medida que o ponto vai se aproximando de 3, o tempo para eu convergir para esse ponto começa a aumentar também. Eu vejo que assim, o sistema converge, mas converge de forma um pouco mais, digamos, lenta. Então eu tenho o valor de K que vai aumentando fazendo isso aqui. Tá. Quando chega em 3, agora eu tenho uma situação em que meu sistema ele demora horrores para convergir. Tá? Se eu esperar tempo suficiente, esses duas estão oscilando 2 pontos, eles vão assintoticamente se aproximar do zero. Mas esse aqui é um decaimento polinomial, aproximadamente. Acima de 3, ele não decai mais. 3,2, eu tenho agora um período 2. Então, o que eu vou ter vai ser algo assim, ó. Em aproximadamente 3,5, a terceira série voltou com força aqui agora. Eu tenho uma bifurcação com o período 4. Depois, eu tenho uma bifurcação com o período 8. E o intervalo de tempo entre uma bifurcação e a seguinte, o intervalo de K, né, vai ficando cada vez mais curto. E, de fato, se eu pegar a razão entre esse intervalo, por exemplo, entre o intervalo que demora no K para bifurcação de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, eu vejo que a razão desses intervalos converge para uma constante chamada constante de Feigenbaum. Tá? Que implica duas coisas. Primeiro, que esse caos, essa duplicação de período, ele tem uma ordem. E é interessante o seguinte: qualquer função que vocês forem plotar, quase toda função que vocês forem plotar, vão assintoticamente ter essa mesma função, essa mesma constante de Feigenbaum, embora os detalhes do gráfico de bifurcação sejam diferentes. Mas a outra coisa é o seguinte: se eu sei que eu estou dando um passo, depois um passo que é metade do comprimento anterior, depois outro que é metade do comprimento anterior, depois é metade, eu tenho uma série geométrica: 1 mais meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16º avo. Então, assintoticamente,
eu vou ter, depois de, essencialmente, 2 comprimentos no meu passo inicial, tá? Se aproximado daqui para cá, mas um pouco mais próximo daqui para cá, ou daqui para cá, eu vou ter um limite, onde o intervalo de amplificação se torna infinitesimal. Depois desse limite eu tenho o caos. Então agora eu vou ter uma janelinha aqui, na verdade vai fazer assim, ó. Entre esses 2 pontos, eu vou ter um conjunto denso de pontos para cada uma das minhas órbitas. E para alguns valores específicos de K, eu vejo que agora eu retorno à periodicidade. Eu tenho uma coisa que faz aqui, por exemplo, isso assim, e assim aquele bifurca, por exemplo, fazendo isso. Tá? Então, eu vou ter um gráfico que vai ter essa cara daqui. Tá? E essa coisa é legal. Diferentes funções vão ter diferentes gráficos. Tá? Então, eu quero que cada um de vocês pense numa função, vou sugerir algumas, vocês podem pensar nelas, e, essencialmente, plotem esse gráfico e tentem estimar, pode ser, não precisa ser nada muito complicado não, mas tentem estimar a razão entre duplicação de período, entre duplicações de períodos sucessivas, e ver se para que constante essas duplicações convergem. Tá bom? Aí uma dúvida básica que eu Sim. fiquei é, o atrator, ele, nesse caso aí, sempre vai ser entre 0,6 e 0,7, é isso? É o ponto mais ou menos médio que flutua? Ou não, tem nada a ver? O atrator, são as linhas pretas. O atrator é Ah, o conjunto de pontos para qual assintoticamente o seu sistema dinâmico converge. tá. Tá? Então, esses são o atrator. Então, eu tenho o atrator de período 1, o atrator de período 2, o atrator de período 4, e eu tenho o atrator caótico. Entendi. Beleza? A ideia Beleza. do atrator... Ah, desculpa, Fernando. Não, Não pode falar. Não, assim, pelo que eu entendi, a ideia do atrator a gente pode começar com uma condição inicial longe desses pontos de atração, mas se a gente começar nele, você sabe que você vai cair naquele loopzinho, né? isso. E se você começar longe dele, você começa a Ele convergir na vai... direção dele. Né? Mas Quando- e a divergência aí? Onde que ela aparece no gráfico de bifurcação? Porque parece que todos vão convergir Pois é, se eu continuar nessa janela, né? olha só, se eu continuar essa. Vamos pegar o regime de período 2, tá? Tá. Se eu continuar essa curva daqui, que corresponde a esse ponto de interceptação, um ponto fixo, eu vou ter. Essa curva continua, ela continua subindo, tá? E de fato, se eu começar com um ponto exatamente em cima da reta do curva azul, eu continuo lá. Então você pode dizer que esse é um atrator fraco, porque é um atrator cuja bacia de atração tem raio nulo. Por quê? Porque se eu começo um pouquinho longe, se eu começo aqui, por exemplo, o meu ponto diverge desse atrator e converge, eventualmente, tá? Ele vai fazer alguma coisa complicada e vai convergir para a curva preta, tá? Então, assim, a linguagem de atrator tipicamente se refere a atratores com bacias de atração finitas, tá? Mas existem, mesmo no regime de bifurcação ou quadrifurcação, atratores com bacia de atração de medida zero. Por isso que sempre, quase tudo que a gente fala, quase toda afirmativa que a gente fala sobre o modelo logístico, é uma afirmativa que a gente fala para quase todos os pontos. E para quase todos os pontos é um termo matemático para significar que o conjunto de pontos para que ele não é válido tem medida nula. Tá? Então, assim, quase todos os pontos entre 0 e 1 são atraídos nesse regime entre 3 e 3,5 para uma dessas duas curvas pretas. Mas um ponto que está na curva azul não é. Mas quase todos os pontos, todos os pontos, exceto esse. Tá? E de forma geral, nesse caso aqui é até mais simples do que falar de medida. Você vai falar todos os pontos, exceto por um número finito deles. Tá? Isso continua sendo quase todos os pontos. Mas em circunstâncias um pouquinho mais sofisticadas, eu posso falar quase todos os pontos, por exemplo, todos os números todos os números irracionais. Eles são quase todos os pontos da reta dos reais, embora os números racionais
seja um número infinito, é um infinito menor que o infinito dos números irracionais. Mas aí agora eu estou falando de, talvez você tenha ouvido falar disso, talvez não, do método diagonal de Cantor. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui agora, não, mas é só para vocês terem noção que esse conceito de quase todos os pontos, ele pode ser aplicado mesmo quando os pontos que são exceção são em número infinito. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Não, agora melhorou muito. Então tá. Mas olha, isso daqui é a ideia do que eu quero que vocês façam. Eu intencionalmente não plotei essa curva de bifurcação porque eu quero que vocês plotem. Tipo, é uma coisa que existe na internet em profusão, mas assim, é, 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 é uma coisa que eu quero que vocês vejam por si mesmos. Tá? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Ah, o áudio tá bugado. Aqui. Não, isso foi bem no início. Tá, mas não tá mais não, né? Tá de boa, tá de boa. Tá, então eu vou apagar os meus rabiscos. Mas em relação à complexidade desse sistema, a gente viu que ela se deve em grande parte ao fato de ter um sistema discreto. E uma coisa que o sistema discreto faz é que é possível pular uma barreira sem passar por ela. É uma coisa quase quântica, né? Tipo, se eu tenho esse ponto aqui e eu tenho uma função contínua, se a função contínua, por exemplo, o ponto é zero, se eu tenho um valor negativo da função e eu sei que eventualmente ela se torna positiva, algum ponto, em alguma hora ela vai se tornar zero. Tem uma função contínua, tá? Uma função discreta pode pular de um lado para o outro, né? Pode ficar fazendo isso. Então, por isso, eu consigo ter um sistema com período 2, 4, 8 ou caos, mesmo com um domínio unidimensional, que é o valor da população, que varia entre 0 e 1. No caso contínuo, a coisa é um pouquinho mais simples. Tá? E eu não vou repetir tudo que eu fiz antes, mas eu quero, se vocês não fizerem um exercício, eu queria que vocês fizessem ele agora. Tá? A ideia é fundamentalmente o seguinte: a gente viu que para um valor diferente de K, né, que é a interpretação dessa equação e da outra é um pouquinho diferente. Tá? Na outra, os pontos fixos, quer dizer, no caso da dinâmica discreta, os pontos fixos correspondem à interceptação entre a curva laranja e a reta diagonal cinza. Então, os pontos fixos são esse e esse. Os pontos período 2 são os pontos de interceptação da reta diagonal cinza com a curva correspondente à iteração da função duas vezes, a função da função. Período 3, a iteração da função da função da função. Período 4, a função da função da função da função. E por aí vai. Tá? Mas esses são os pontos fixos. No caso de uma equação diferencial, onde eu tenho do lado esquerdo a derivada temporal da população, os pontos fixos correspondem às situações em que a derivada é igual a zero. Se eu ploto essa derivada em função da população, a taxa de variação da população depende da população. Então, obviamente, os pontos fixos correspondem àqueles pontos em que a população é zero. A derivada da população é zero. Tá? E esse modelo é escrito de forma bastante conveniente porque eu fatoro meu polinômio de ordem 2, somente eu não tenho que resolver o polinômio, eu já coloco as raízes dele aí. Então, assim, se formalmente isso aqui só para ser bem pedante, x menos 0, né? Isso aqui, né? Menos x menos 0 vezes x menos 1. Né? Isso aqui que o que isso aqui está me dizendo? Que eu tenho uma raiz no 0, uma raiz no 1 e uma função Korkova para cima. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa com polinômio de terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e encontrar as raízes é trivial. Agora, se eu te der o polinômio de quinta ordem e eu peço para você obter a solução, não existe uma solução analítica geral para o polinômio de quinta ordem, então você teria um problema sério. Tá? Então, vamos escrever isso da forma mais compacta, mas a ideia é a mesma. Menos x. Tá? Então, que claramente, essa função lado esquerdo é zero, quando ou esse termo x é zero, ou esse termo menos x é zero. Os pontos fixos são 0 e 1. Tá? Agora, qual o que define se o ponto fixo é atrativo ou não? Tá? A gente viu também que isso acontece, é uma função da derivada dessa curva. Tá?
nesse caso aqui, eu posso dizer que essa quantidade, a derivada do eixo y, a derivada de x dt em função de x, é maior do que zero. O que significa isso? Significa que quando eu estou à direita desse ponto, a minha população vai aumentar. Então, eu me afasto mais para a direita ainda. Quando eu estou à esquerda desse ponto, minha população vai diminuir. Ó, a derivada se torna negativa. Então, eu vou me afastar para a esquerda. Então, esse ponto aqui é um ponto que a gente pode chamar de repulsivo. É um ponto fixo. Repulsivo. E para esse ponto aqui, o contrário acontece. A derivada aqui, ela é menor do que zero. Então, esse ponto fixo aqui é atrativo. Por quê? Porque à esquerda do ponto, ó, a derivada é positiva. Significa que, à medida que o tempo passa, o valor de x aumenta. Eu começo a ir para a direita, eu me aproximo do ponto. A direita dele, a gente pode plotar isso aqui entre, por exemplo, colocar um número 0 menos 0,2 e 1,2. Só para... A direita dele, a derivada é negativa. Quer dizer que no futuro, x vai se tornar menor do que ele é hoje. Então, o ponto se aproxima nessa direção. Tá? Então, esse ponto aqui é atrativo. A gente pode... Tem uma maneira de fazer isso aqui. Cadê você, João Deus? Meu saco. Tá, o meu computador resolveu que... Aqui. E tudo que eu quero fazer é isso aqui, ó. Então, assim... Não. Esquece matemática. Vou desenhar no zoom mesmo. Então, olha só, o que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo é o seguinte, que um ponto para cá vai se aproximar nessa direção, um ponto para cá vai se aproximar nessa direção. Então, esse ponto aqui é atrativo. Agora, um ponto para cá vai se afastar para cá, um ponto aqui vai se afastar para cá. Então, esse aqui eu tenho uma dinâmica atrativa ou repulsiva. Tá? Agora, a minha pergunta para vocês é o seguinte. Tudo bem, a gente sabe que a dinâmica vai ser atrativa ou repulsiva, mas eu consigo calcular a minha função calcular x de t de forma analítica? Esse é o exercício para você. Mas antes de fazer isso, vamos só pensar uma coisa bem simples aqui. Antes de fazer isso, calcular x de t. Beleza? Tá. Isso que a gente quer fazer, calcular x de t. Mas, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver essa equação diferencial. Nesse caso, ela é resolvível. A gente vai ver como daqui a pouco, se vocês não fizerem isso ainda. Mas, tipicamente, com equações mais complicadas, ou quando eu tenho equações de muitas dimensões, isso não é fácil. Então, como é que eu resolvo, como é que eu entendo o comportamento dessa função? E eu quero convencer vocês é o seguinte, como esses são os únicos pontos fixos, e esse é o único atrator, qualquer ponto que não seja o zero, entre 0 e 1, vai ser atraído para cá. Então, de certa forma, entender que esse ponto é um ponto fixo e é um atrator
É tudo que eu preciso para entender nesse caso, para entender como é que a função se comporta qualitativamente. Se eu tivesse mais atratores, eu precisaria saber não só quem são os atratores, mas em qual regime, para quais valores de x e possivelmente outras variáveis, eu sou traído para cada um dos atratores. Então, ele seria capaz de mapear a base de atração desses vários atratores. Mas o fato é que caracterizar os pontos fixos de um sistema dinâmico é explicar 90% do seu comportamento qualitativo. E para entender um ponto fixo, eu só preciso saber como é que ele funciona numa região pequena em volta dele. Tá? Não resolver a equação toda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar esse cara de exercício 1, é calcular o x de t próximo aos pontos fixos. E isso torna a nossa vida bastante mais fácil. Porque, bom, como físico, calcular alguma coisa próxima a alguma coisa, tipicamente significa que faça uma expansão de série de Taylor e retém os termos lineares. Tá? Isso é uma coisa que é tão arraigada que quando você faz uma conta que você precisa reter os termos quadráticos, intuitivamente 90% dos alunos de física se retém só os termos lineares. É ridículo. Tipo, quando você calcula, por exemplo, a comutação entre duas rotações, a rotação em torno deste x e o retorno deste y. Se você reter só os termos lineares, essa comutação é zero. Mas quando você retém os termos quadráticos, você vê que a comutação é essencialmente o comutador dos geradores das rotações. Mas quando eu ponho isso na prova, os alunos quase instintivamente eles expandem só até a primeira ordem e ficam felizes com isso. Porque quase tudo que a gente faz é expandir em primeira ordem. Tá? Então, assim, tenha em mente que eu vou expandir em primeira ordem que funciona nesse caso. Mas existem outras ordens na nossa vida. Tá? Então, a ideia é o seguinte. Eu vou pegar essa função dx dt, tá? Eu vou chamar isso aqui da função d de x. Por quê? Porque eu não quero... Eu não vou nem d, vou chamar de h para não confundir. Tá? E essa quantidade aqui, ela é aproximadamente igual a o quê? H de x calculado um ponto arbitrário. Então, eu vou chamar esse x aqui de x chapéu. Tá? Ela vai ser igual ao h x chapéu mais delta x. Tá? Quem é esse chapéu? Inicialmente é só o ponto em torno do qual eu estou expandindo a minha série, mas vocês vão ver que a minha vida fica bastante mais fácil quando eu estou falando de um x chapéu que é igual ao ponto fixo. Isso vai ser o próprio h do x chapéu, tá? Mais a derivada parcial de h em função de x, isso tudo calculado, não, sublinhante, calculado em x igual chapéu. Então, assim, para quem não lembra muito do cálculo, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou pegando uma curva, essa curva aqui, tá? E eu estou dizendo que se eu quero calcular, por exemplo, o valor da curva nesse ponto daqui, tá? Mas eu sei quanto que vale o valor da curva nesse ponto próximo aqui. Então, esse cara aqui é o x-chapéu, e esse daqui logo à direita é o x-chapéu mais o ΔX. O que eu estou dizendo é o seguinte, o valor da função nesse ponto é essencialmente o valor da função nesse ponto, mas eu pego a reta tangente nesse ponto e estendo ela até aqui. Mas onde a reta tangente vai bater? Aqui, ou seja, eu tenho uma inclinação e eu tenho um intervalo. Aliás, estou faltando uma coisa aqui, né? Vezes
x menos chapéu. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Vamos desenhar de novo. Eu sei que esse ponto aqui é próximo a esse. Então, ele vai ser mais ou menos o mesmo ponto, mais uma pequena correção linear. A correção linear é essa. Olha, eu sei que a curva próxima a esse ponto é praticamente uma reta. Tá? É uma reta com uma inclinação que é exatamente a derivada, d de dx de h, calculada nesse ponto. Se eu pego uma inclinação e multiplico por um deslocamento horizontal, eu tenho o valor do deslocamento vertical, que é essa quedinha entre esse ponto e esse daqui. Isso é aproximadamente o ponto aqui. Né? Isso, em geral, para qualquer função bem comportada, função analítica, eu tenho uma expansão em série de Taylor para alguma vizinhança razoável em torno dessa função. Essa é uma aproximação boa. Quão boa ela é? Ora, quanto menor for a vizinhança, melhor vai ser a aproximação. Eu posso criar uma aproximação tão boa quanto eu quero, escolher uma vizinhança tão pequena quanto eu queira. Qualquer argumento de matemática que fala para todo epsilon existe um delta, está dizendo essencialmente isso. É a maneira como Cauchy formalizou as intuições anteriores o que a gente chama hoje de análise matemática. Tá? Conceito de limite, de processos limite. Isso aqui é geral, mas quando eu estou falando de uma aproximação linear em torno dos pontos fixos, tem uma coisa que torna mais simples ainda, porque nos pontos fixos, a função h é zero. Tá? Então, esse primeiro termo aqui é zero. Tudo que tem que calcular é a derivada nos pontos fixos. Então, vamos fazer isso. Aqui é exercício zero, né? Então, no primeiro caso, eu tenho x chapéu é igual a zero. Tá? Eu vou ter que essa derivada aqui, ela vai ser aproximadamente igual a h de chapéu, que é zero, porque é um ponto fixo. Por construção, isso aqui é zero. Igual a essa derivada daqui. Quando x é igual a zero, vezes x menos chapéu, né? O delta, que isso aqui é o próprio x. Então, para um x próximo a zero, é isso aqui que eu vou ter. E quanto que é isso? Quanto que é a derivada dessa quantidade aqui? Isso aqui vai ser igual a k menos... Bom, vou colocar o k aqui. K vezes 1 menos 2x. Não, peraí. É isso. K vezes 1 menos 2x. Onde? X igual a zero. Tá? Vezes x. Isso aqui vai ser igual a kx. Olha só o que a gente fez. A gente está dizendo que dx dt próximo a x igual a zero é aproximadamente igual a kx. O que isso significa é que essa aqui é uma equação diferencial, cuja solução é fácil. Significa que x de t, de novo, para x próximo a zero, é igual o valor inicial de x, que é o x de zero, vezes a exponencial de k vezes t. K é positivo sempre, por construção. Então, o que eu tenho aqui é que, para o ponto próximo ao zero, a minha função cresce exponencialmente. Ela explode.
tá? Vou colocar isso aqui identado. O que acontece quando o x é igual a 1? Olha, nesse caso, eu tenho que calcular a função x igual a 1. Tá? O h de x chapéu continua sendo zero porque a função está calculada no ponto fixo. Tá? E agora eu tenho que calcular essa função 1 menos 2x, mas agora calculado em x igual a 1. E eu multiplico por... Como é que eu vou multiplicar isso aqui, meu Deus? X menos 1, né? X menos 1, é isso. Então, olha só. O x menos 1 é a diferença entre o meu... entre o meu ponto... O que eu posso fazer é o seguinte, vai ser um pouquinho mais preciso do que isso. Nesse caso aqui, o x, ele é a diferença entre o zero e o valor de x. Desculpa, entre o x e o x chapéu. Então, eu posso chamar esse cara aqui de delta x. Tá? Isso aqui é igual a k. Vou colocar k delta x. Mesma coisa. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, o que eu vou ver é o seguinte. Isso aqui eu vou ter k vezes 1 menos 2x, onde x é igual a 1. Então, vai ser menos k vezes x menos 1. Tá? Isso aqui é igual a menos k. Vou escrever aqui. Menos k delta x. Tá? Então, eu posso me perguntar como é que... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Me perguntar como é que o delta x se comporta com o tempo. Tá? Ora, a derivada de x em função de t é a derivada do delta x em função de t, porque o delta x é a única parte que varia dessa quantidade. Então, eu posso dizer que meu delta x, em função do tempo, é igual a o delta x inicial vezes um exponencial que agora tem um coeficiente negativo. Tá? Vamos reescrever isso dessa forma aqui também. Né? O delta x então, a gente vê aqui esse comportamento de ponto atrativo repulsivo sendo mostrado de forma bastante clara pelas exponenciais com coeficientes positivos e negativos. Quando o exponencial é positivo, tem uma função que explode, ela vai até o infinito. Quando o exponencial é negativo, é uma função que cai com o tempo. Então, a gente pode plotar isso aqui, quer dizer, eu espero que não seja novidade para ninguém, mas se eu ploto a função e elevado a k, é elevado a... Vou colocar um k igual a 1, tá? Só para minha vida ficar mais fácil. Onde meu t varia entre 0 e, sei lá, 5. Tá? Eu tenho uma... O que eu fiz aqui de errado? Não sei o que eu fiz aqui de errado. Ele tinha perguntado se você queria colar no formato tradicional, sei lá. Vamos fazer. É. Eu não estou gostando do meu parênteses por razões completamente misteriosas para mim. Antes, eu estou fazendo algum erro grotesco de... Eu não conheço muito a matemática, mas esse outro fechado quadrado dentro do T é isso mesmo? Isso significa uma função, é igual aqui embaixo. É que o de baixo você não usou nenhum quadrado, só usou o quadrado, não sei o nome disso, chaves, né? É que quando é tipo cosseno, seno, exponencial, você tem que usar a chavezinha. Ah, Ó, agora ele deu. Agora eu acho que vai, que ele reconheceu o T. É.
Que loucura, né? Porque tá escrito a mesma coisa. O matemática tem essas coisas. Mas olha só, Cara, isso aqui é uma exponencial positiva. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse cara como. Agora vai dar. Isso aqui é uma exponencial positiva, quer dizer, ela cresce exponencialmente. O que está crescendo nesse caso? A distância entre meu ponto e o ponto fixo zero, medida que o tempo aumenta. Então, se eu estou no zero, pelo menos para uma região pequena em volta dele, os pontos se afastam dele exponencialmente. Agora, se o sinal aqui é negativo, tá? O que vai acontecer? Ele vai cair assintoticamente para o zero. Então, se eu estou próximo ao ponto fixo x igual a 1, assintoticamente eu me aproximo cada vez mais dele. De novo, uma região pequena em volta dele. Lembra, isso aqui são aproximações. Tá? Mas o que essa aproximação me diz é toda a dinâmica que eu preciso saber sobre o meu sistema. Embora eu não vou ter sempre uma aproximação, um afastamento negativo, exponencial, eu sei que a dinâmica do sistema é essa. Eu me afasto do ponto x igual a zero e me aproximo do ponto x igual a 1. Isso é tudo que você precisa saber sobre a dinâmica do sistema, tudo. Mas, assim, é, a, é o cerne que você precisa saber sobre a dinâmica do sistema. Tá? Então, esse aqui é o caso em que eu posso resolver a equação linearizada. Isso também é se você pensar em termos de matrizes, é como se eu tivesse calculado. Bom, quando eu linearizo uma função de mais de uma variável, a linearização não é um número, igual a gente fez aqui, que é o k ou menos k. Ele é um, um, uma matriz. E o que a gente vai. Para caracterizar um ponto fixo em mais de uma dimensão, eu não posso olhar só o número, igual olha aqui, se o número é positivo ou negativo, para saber se ele é atrator ou repulsor. Tem que olhar para a matriz toda. E dessa matriz eu vou extrair certos números, que são os autovalores. Se esses números são todos negativos, se a parte real desses números é toda negativa, eu vou ter um sistema que é atrativo. Se eu tenho a parte real desses números são todos positivos, eu tenho um ponto que é repulsivo. Se eu tenho uma mistura de um com o outro, eu tenho um ponto que é um ponto Cela. Se os pontos são totalmente imaginários, eu tenho um período cíclico. E por aí vai. Tem várias outras coisas que podem acontecer de interessante. Agora, isso é uma dinâmica próxima aos pontos fixos. Tá? E tipicamente é aí que eu paro quando eu faço uma análise dessa, porque eu não consigo resolver a equação de forma analítica. Então agora vem a parte que eu quero que vocês façam. A gente ainda tem um pouquinho de tempo. Tenta fazer isso hoje, senão a gente termina isso na aula que vem. Tentem calcular x de t. Se a gente pegar essa equação aqui e resolver ela para x. Você consegue fazer isso agora? É só integrar, né? É só integrar, então integrem. Eu vou parar de compartilhar porque eu vou resolver ela aqui também, porque aí quando vocês fizerem, a gente já tem ela pronta. Ó, eu não sei o quanto de precisão matemática vocês estão acostumados a usar, mas nesse curso não precisam ser muito pedantes, não, tá? Então, assim, colocar dx para um lado, dt para o outro e tratar isso como se fossem coisas normais, você pode fazer isso. Existe matemática de cabelo em pé, mas nós somos físicos, ou pelo menos eu sou, então a gente vai ficar feliz com isso.
Eu vou botar para ver se tá certo aqui. Tá bom. Pronto, gente. Vocês calcularam? Eu devo ter feito algum erro de cálculo aqui, que tá estranho o gráfico. E vocês, vamos lá. Bruno, Douglas, Rafael, Fernanda. Fernanda tá Não, eu muito tô tempo sem só mexer com ouvindo. cálculo. Tá bom. É, Mas, eu tava procurando aqui se tem como a gente incluir o seu curso do matemática lá direto na página. Que eu acho que pode ser útil, porque tá bem organizadinho dessa aula, pelo menos. eu posso gerar um. Eu posso gerar um LaTeX até, o PDF. É, um PDF, pode, tudo faz. Tá, eu mando para vocês. Calculei aqui já também. É? Então vamos lá. Mandem pro grupo WhatsApp, talvez. Tira uma foto da conta de vocês, em vez de vocês ficarem narrando o que vocês descobriram. Eita, então, pera, deixa eu. Minha conta tem um pedaço em cada lado. Tá. Vocês chegaram nisso aqui? Foi tipo isso. Quase. Quase. É, porque eu não coloquei o X0. Eu integrei É, sem botar o X0, tipo, eu coloquei o mais C no final. E aí esse mais Ah, C eu não. puxei como X0, mas deu errado no final. Mas até É? a parte da integração tava certo. Não, o por isso termo que do você X0 eu não achei pode também colocar não. o mais C, mas assim, como a gente quer saber isso em termos da condição inicial, é melhor se esticar. Então, colocar integral Uhum. definida x0 e x. Não é Ah, incorreto o que você fez, não. O que você teria que fazer um próximo passo seria pegar a sua função, igualar ela com t igual a zero, para calcular quanto que vale seu c. uhum. E aí?
Mas desse jeito aqui é mais direto. Tá? Então, olha Entendi. só para lembrar como é que a gente faz isso. A gente tem a equação diferencial, tá? E a gente pode isolar as variáveis, colocar o lado esquerdo dependendo só de x, o lado direito dependendo só de t. O lado direito dependendo só de t é muito fácil, eu tenho k vezes dt, e agora eu integro entre o tempo zero e o tempo t. Eu posso escolher o tempo inicial que eu quiser, então não preciso sofrer por causa disso. E isso vai integrar entre posição atual x e a posição inicial x0. Lembra, x0 é uma coisa que eu especifico. Então, eu vou deixar x0 arbitrário, desde que x0 seja, eu não coloquei aqui, x0 é diferente. Não, saco. Não. Nossa, meu computador tá uma carroça. É diferente de zero. Porque se x0 é igual a zero, a gente sabe o que acontece. X de t é igual a zero. Mas quando x0 é igual a zero, essa função aqui explode. Tá? É diferente de 0 a 1. Tá? Não é um ponto fixo. Tá? Então, o lado esquerdo da minha equação vai ser dx vezes x vezes 1 menos x. E eu garanto com isso aqui que minha função não explode. Tá? Uma coisa interessante é que a solução que eu vou apresentar aqui, ela continua valendo mesmo para x maior do que 1, menor do que 0. Tá? Embora, no caso menor do que 0, eu tenha uma complicação analítica que a função explode eventualmente. Então, o que eu faço? Agora eu integro o lado esquerdo também entre x0 e x. E eu tenho um polinômio aqui embaixo. Então, como eu faço? Eu já tenho as raízes do polinômio expressas, porque eu não gosto de sofrer. Então, eu somo isso como uma soma dos inversos dos monômios. E em cima de cada um deles tem que colocar algum polinômio de ordem inferior, de modo que, quando eu reintegro todos eles, eu vou ter o meu numerador original. E eu espero que seja claro para todo mundo que se eu faço esse truque, quer dizer, eu coloco um aqui e um aqui, quando eu multiplico os denominadores, é que vai ter x menos 1. Peraí, eu fiz isso certo? Não, aqui é mais, né? É mais. X menos 1 mais x. Por eu já tinha invertido o menos x aqui. X menos 1 mais x. Né? Então, tá, minha vida está funcionando até agora. Aí agora eu integro. Um sobre x sem integrar. E 1 sobre x menos 1 sem integrar também, simplesmente fazendo um deslocamento da minha função. Eu vou ter o logaritmo de x menos o logaritmo de x0, que é o logaritmo de x sobre x0. E aqui eu vou ter o logaritmo de x menos 1 sobre o logaritmo menos o logaritmo de x 0 menos 1. Como eu sei que x é menor do que 1 para os casos mais interessantes, eu mudo o Mas, sinal, coloco o logaritmo de menos 1 sobre x. Bruno, acho que é menos ali mesmo. Que é É menos? mais, acho que é menos mesmo. Não. Ah, peraí. É, porque senão o x não some, tem que ser menos. Porque justamente que você inverteu. Ah, Ser x claro, menos 1. claro. Claro, peraí. Não, então na verdade é isso aqui, né? É isso? Não, acho que não. Não, pera aí. É, isso aí deve funcionar também. Caramba, o que eu fiz aqui? Isso aí. Não, porque por frações parciais, um fica um e o outro fica. Os dois são iguais, né? Frações Uhum. parciais. Vou colocar isso aqui do jeito que eu tinha colocado antes. Mas se tem assim, acho que aí tem mais. Que é mais, né? Desse jeito que tá aí é mais. Isso, tá certo. É isso que tá certo. Beleza. Tá? Então, na hora que você integrar, vai trocar o sinal aqui. Então, aqui é x menos Ah, 1. X menos 1. Tá certo, eu sou um débil mental. É isso mesmo. Do jeito que eu tinha colocado, estava certo. tava certo, tava certo. X menos É 1. que, isso aí que você fez e botar o menos e mais é igual. Uhum. É... Peraí, tá certo isso? Ai, meu Deus, eu tô na plástica hoje. Vou colocar isso que eu tinha colocado antes, porque eu quero ter essa dor de cabeça. Né? Então tá. Então eu tenho agora dois logaritmos. Razões entre os logaritmos aparecem aqui.
E eu sei que a diferença de logaritmos é a razão entre eles. Então, eu coloco tudo para dentro do logaritmo, exponencio os dois lados da equação. Então, agora eu tenho termos em x e x0 do lado esquerdo, elevado a kt do outro. Eu jogo todos os termos em x0 para o lado direito, todos os termos em x para o lado esquerdo. Agora eu tenho esse número aqui. Você pode tirar que x sobre 1 menos x é igual a u. Agora você passa 1 menos u para o outro lado, 1 menos x para o outro lado, pega o termo em x, joga do lado para o lado esquerdo, põe x em evidência e joga tudo de volta para o denominador. O que eu vou ter aqui, só para quem não viu isso ainda, o que eu tenho aqui, na verdade, é isso aqui, ó. É o inverso disso. Eu tenho x0, x0. Vai ficar claro daqui a pouco, tá? Mais um. Aqui mais kt. Peraí. Caramba, será que eu fiz isso errado? Eu acho que não, tá certo. Desculpa, gente, tem uma pequena confusão aqui na minha cabeça. Eu acho que é isso aqui, ó. Aí foi a solução que eu encontrei. Tá bom, você tinha razão. Porque acontece que eu chego aqui, aí eu multiplico pela inversa desse número, que é 1 menos x0 sobre x0 vezes e elevado a menos kt, elevado a menos kt. Então, e elevado a menos kt aqui, tá, é isso aqui, tá certo. Tá? Então, olha só. O que isso aqui está me dizendo? Que se o meu t é zero, se o meu t é zero, esse exponencial aqui é 1. Então, meu x de zero é igual a x0. Tá? Agora, se o meu t aumenta, essa exponencial aqui, ela decai exponencialmente. É exatamente o que a gente tinha visto aqui. Né? Para um k positivo, ela decai exponencialmente. Significa que esse termo aqui é suprimido. Significa que no limite de x de t para t indo para infinito, vamos colocar isso aqui, x de infinito. Quando eu faço isso, eu estou falando no limite de x vai para infinito, tá, gente? Não estou sendo absurdo aqui, não. Isso aqui vai para 1. Para qualquer valor diferente de 0 diferente de 1, isso aqui vai para 1. Tá? No regime que nos interessa mesmo, onde é que o x é entre 0 e 1, isso aqui é trivial sem nenhuma grande dificuldade. Se x é maior do que 1, x0, desculpa, se x0 é maior do que 1, eu tenho algum problema aqui, porque esse número aqui se torna negativo, mas isso continua sendo suprimido exponencialmente. Então ele vai decrescer agora, porque agora vai ter um sinal negativo, mas decrescer na direção do x igual a 1. Se o x é negativo, se x0 é negativo, aí a vida fica um pouco mais complicada, porque não faz muito sentido ter uma população negativa. Esse sinal aqui se torna negativo. E o que acontece é o seguinte, a população agora ela começa a decrescer, ficando cada vez mais negativa. Então, o x0, lembra, o x0 igual a zero é um ponto repulsivo. Mas ela, ela decresce tão rápido no regime negativo que para um valor que eu calculei em algum lugar aqui, não importa muito qual o valor também, não, mas um valor que é 1 sobre k logaritmo de meio, menos 1 sobre k logaritmo de meio, ela se torna menos infinito. E aí, para valores menores do que esse, ele se torna infinito novamente e começa a decair para valores positivos. Obviamente, um comportamento não físico absurdo, tá? Mas é o que a função te diz. E aquilo que a gente está falando sobre modelos, os modelos eles têm um limite de aplicabilidade. Esse é o modelo para qual valores negativos de x não fazem o menor sentido. Tá? Porque eu tenho comportamentos absurdos, como uma população que se torna menos infinita, depois mais infinita, e começa a decrescer novamente. Tá?
Mas, fundamentalmente, é isso. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Essa conta tem alguma dificuldade? A conta em si é o que menos importa. O que importa mesmo é entender essa função aqui. Só um comentáriozinho. Ah, O fator. Que você falou que conta não importa, mas é só o fator antes da exponencial é 1 menos x0 dividido por x0, ao invés de x0 dividido por menos x0. é 1 menos x0. Não vai mudar muita coisa, não. É isso aqui, né? É só Eu acho que porque. talvez mude, É porque se só você... porque quando eu fui ver eu fui ver se o zero era mesmo x0. Eu fiz a conta e Eu não fiz caiu. também. Não, Tava peraí. dando 1 menos x0. É... É, aí ficou na minha cabeça. Ah, É só não. na hora. É que só você não inverteu na hora que. É isso aqui, ó. Não é? Não, não, é na hora que dividiu tudo Ah, por x0 sobre 1 menos x0 exponencial, Aham, você vai ficar 1 sobre essa coisa, então o e vai negativo, menos aham. kt, e você tem que inverter a fração, entendeu? Entendi. Então é isso aqui, né? É isso aí, tá? Tá, sim, beleza. sim. Tá bom. Então agora minha vida faz sentido. Então tá. Então, vou só ver o que acontece quando eu ploto uma função desse tipo. Eu não vou fazer isso 1 sobre 1 mais. Eu vou escolher um x0, um x0 bem comportado, digamos, meio. Então, 1 menos meio é meio, sobre meio, isso dá 1, tá? E aí vou ter um exponencial aqui. Eu vou colocar um k igual a 1 também, tá? Menos t. Então, vou colocar mais aqui. Meu Deus, que coisa mais. Então, olha só, eu começo num ponto entre 0 e 1 e assintoticamente eu me aproximo da reta 1. Vamos até colocar as duas a reta assintótica aqui, para vocês verem o que eu estou falando. Então, essa aqui é a reta assintótica e à medida que o t aumenta, eu me aproximo dela. Isso é verdade para qualquer ponto inicial que eu começar. Quer dizer, eu comecei aqui é, com x0 igual a meio, né? Mas eu posso, vou colocar aqui a função toda. 1 menos g sobre g, e aqui eu coloco g igual a meio. Tá? Então agora eu posso colocar um g, qualquer outro valor que eu quiser. Se eu colocar um g igual a 0,1, olha só, agora ele é um pouquinho mais sofisticado, ele faz um... Por quê? Porque, lembra, eu tô fazendo uma transição entre dois regimes. O regime em que eu me afasto exponencialmente do zero e o regime que eu me aproximo exponencialmente do um. Então tem esse comportamento sigmoidal aqui, que isso aqui de fato é uma função sigmoide, tá? Ele faz isso, depois ele faz isso, tá? E só para mostrar o que acontece, eu coloco um ponto inicial maior do que 1, que nesse caso, para essa equação, ela faz sentido, tá? É uma população que dá um resultado físico. Eu vou colocar o regime aqui entre 1,5. Eu tenho decaimento exponencial agora de volta para 1. No caso em que G é negativo, não sei se vai plotar direito, mas aí a coisa fica mais bizarra. Entre 0 e 1. Ah, peraí. Porque ele vai primeiro. Putz, acho que ele nem conseguiu plotar, mas. Ah, não, não, eu tô falando bobagem.
Tá, então... Olha só. Esse aqui é o que eu estava falando, do comportamento bizarro dele. Vou colocar um regime de menos 3 até mais 3. Quando a população é negativa. Tipo, a população negativa, ela continua ficando mais e mais negativa até que ela explode para um certo valor assintótico. Aí o sinal muda e agora ela fica infinitamente positiva e ela cai aqui. Tipo, isso claramente não descreve uma população real, isso não pode escrever nenhuma população real. Tá? Então, assim, eu estou num âmbito em que nesse regime meu modelo não faz sentido. Tá? Mas para valores bem comportados, por exemplo, 0,2, eu tenho a transição assintótica entre o regime de afastar exponencialmente do ponto repulsivo e aproximar exponencialmente do ponto atrativo. O 1, nesse caso, significa a totalidade da população ou não? Não, Não tem nada, nesse é caso, só um número. um é um número que significa a população que é estável. Sim, ele Ah, não tem tá. um significado além de ser isso. Se eu quisesse fazer uma coisa numérica, se eu estivesse, por exemplo, fitando o número de coelhos, eu colocaria que é x sobre o x estável, o x número de Uhum. coelhos. No caso do modelo discreto, um representa uma coisa um pouquinho diferente, que é o número máximo de coelhos que pode existir. Porque significa que, se nesse ano eu tenho 100% de coelhos, no ano seguinte Uhum. todos eles morrem de fome. Tá? Tá, Então, essas são entendi. situações um pouquinho diferentes. Tudo bem, gente? Na biologia e ecologia, eles geralmente consideram como recursos limitantes. Pode ser alimento, espaço para a planta, por exemplo, No luz do caso sol. discreto. Em inglês, eu chamo de carrying capacity, Isso. né, para o modelo discreto. O modelo contínuo, você não tem uma definição clara do que é o carrying capacity. Qualquer valor positivo de população inicial, no ano seguinte a população vai ser finita. Pode ser muito pequena, mas vai ser finita. Tá? Então, quer dizer, no ano seguinte, no instante seguinte. Né? Essa função aqui é uma função que nunca vai bater no zero se ela não começa no zero. Tá? Mas, gente, eu acho que é isso. Eu vou tentar subir as aulas antes de começar para a aula que vem, que a gente vai falar sobre zumbi. Tá? Tá, e manda também, se puder, esse Excel para eu botar lá. Ah, claro, claro, vou fazer isso agora. Vou mandar para o grupo, que esses todos têm, aí vocês Isso, podem lá. beleza. Tá bom? Eu acho que ficou a lista 1, né? Ficou bem claro, né? Uhum. Mas tem algum prazo de entrega? Como é que é? Olha, eu queria que vocês entregassem isso quando, assim, digamos, na aula seguinte eu terminar esse módulo. Então, eu vou falar sobre zumbis na aula que vem e dinâmica de. Então, acho que a gente tem mais 2 semanas antes de terminar esse módulo, 1 ou 2 semanas, tá? Mas se tiver algum problema, precisar de mais prazo, vocês me falam. É só porque é conveniente vocês mudem de tópico quando a gente for estudar o próximo tópico, tá? Mas assim, a princípio é da ordem de 1 ou 2 semanas. Ó, não é uma coisa. Esse trabalho não trabalho, eu não estou muito preocupado com esse, é um trabalho que todos vocês fazem uma tarde, Uhum. tá? Então. E assim, só porque é individual não quer dizer que vocês não podem cooperar ou conversar entre si, senão é uma prova, tá? Então, assim, conversem, colaborem, troquem, sabe? A coisa essencial aqui, eu falei isso na primeira aula, alguns vocês não estavam, é que quase tudo que vocês forem fazer, eu quero que vocês, de certa forma, repliquem o que se faz na ciência, Então, assim, quando vocês forem escrever alguma coisa, vocês escrevem no LaTeX, usando o Overleaf, usando o formato tradicional de um artigo, por exemplo, e colocando referências. Então, assim, se por exemplo você teve uma dúvida, e aí, sei lá, aí vocês falaram com o Vitor, e o Vitor mandou para vocês um pedacinho de código. Vocês podem usar isso. Eles só citam que vocês usaram um recurso que o Vitor deu para vocês. Sabe, tratem vocês uns aos outros, os monitores, e quem mais que vocês quiserem conversar, como pessoas a serem citadas se vocês forem usar a ajuda deles. Tá? Uhum. E é isso, gente. Se não houver mais dúvidas, eu vou almoçar. Tudo bem? Tá bem. E a gente se fala 1h30. 1h30 enquanto vocês, não vocês todos, mas vocês três fazem parte do Tá, meu laboratório. Tá? Até mais, tá gente. bem. Até mais. Tchau, Pessoal, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.